texto do Evangelho, Mateus capítulo 6, 24 a 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que preocupam todas estas coisas. Vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aparecem 3 verbos, quer dizer, no meio, dessa coisa, como as saídas, quer dizer, olhai, aprendei, buscai. Então é muito interessante, que aqui todos os 3 verbos falam de um profundo de antenamento diante da realidade, Então, é muito interessante que a saída de Jesus não é uma saída assim, como se fosse uma espécie de cauterização dos nossos sentidos, das nossas capacidades, mas é exatamente a potencialização para a gente poder olhar de um outro jeito para a realidade, para a gente pensar a realidade, E o terceiro verbo aqui, para a gente buscar o quê? Buscar justiça, buscar equanimidade, buscar a justa medida nas nossas relações, é uma buscai, quer dizer, muito interessante, Então, nesse sentido, Marquinhos, eu acho que nada aqui lembra, quer dizer, essa figura sobretudo mais, do estereótipo, um monge oriental que se recolhe e fica ali só na oração nesse sentido, Então, a rigor, quer dizer, é isso que a gente, vê nos evangelhos todos, quer dizer, essa postura de Jesus ativa, de transformador, etc. Vou ler o comentário que Lutero fez do texto, Vê que excelente Deus é Mamon, que atraente Deus é Mamon, que não tem melhores guardiões e cortesãos em torno de si, senão pura ferrugem e traças. Aí é uma referência ao texto anterior, que Jesus fala assim, onde é que está o seu tesouro, E Lutero continua, de modo que depois de alguém ter juntado grandes tesouros por muito tempo, eles acabam dilapidados por essa criadagem, que são a ferrugem e as traças, de sorte que ninguém que deveria fruí-los chega a gozá-los e ter proveito deles. Acaso não é verdade que as fortunas de muitos grandes potentados e príncipes jamais foram bem investidas? Geralmente acabam devastadas por guerras ou consumidas por esses carunchos irresponsáveis. Foram desperdiçadas ou levaram a algum fim inútil. Por isso,
levam a melhor aqueles que não têm grandes fortunas, pois não precisam sustentar muitos ratos, nem temer muitos ladrões. Quanto mais tem, mais medo, quanto mais segurança. Meu comentário a esse texto, vai dizer Lutero, é o seguinte: minha pessoa, chamada cristão, não deve preocupar-se com dinheiro nem acumulá-lo, mas prender-se exclusivamente a Deus em seu coração. Exteriormente, entretanto, posso e devo usar os bens materiais para o meu corpo e para outras pessoas. No que tange a minha pessoa secular, devo e posso acumular dinheiro e fortuna. No entanto, não em demasia, para que não vire um avarento, que só cuida de si próprio e jamais pode ser satisfeito. Então veja que essa preocupação está aqui, Marisa. Do ponto de vista de cristão, é até complicado falar dessas coisas, ele está dizendo, mas como pessoa secular eu tenho que viver, e vou tentar, inclusive, espelhar no meu modo de viver isso aqui, viver na dependência divina, quer dizer, mas aí olhar para o dinheiro de uma outra maneira, olhar para as necessidades, né, materiais de uma outra maneira, quer dizer, como se eu abrisse mão de tudo, voltasse, mas eu preciso delas, mas vou olhar isso de uma outra maneira, né? Como se você fizesse, digamos assim, um desprendimento daquilo, aquilo é, a sua vida está naquilo, você se desprendesse daquilo, mas ao se desprender, você se voltasse para aquilo, precisa comer, precisa beber, você precisa viver, né? Então, interessante a interpretação de Lutero a esse respeito. E o Walter Rauschenbusch, ele fez uma oração. Cadê o livro do Rauschenbusch aqui, que está aqui? E na introdução desse livrinho de orações do Rauschenbusch, o Rubem Alves diz assim: Walter Rauschenbusch era seu nome. Sofri e se enfureci especialmente ao ver a indiferença das igrejas ante o sofrimento humano, porque as igrejas prometiam os céus aos que suportassem o sofrimento com paciência, enquanto essa terra continuava devastada pelo pecado. As igrejas, através dos séculos, se preocupavam especialmente com os pecados individuais, pecados que se curam pelo arrependimento e penitências. Rauschenbusch se preocupava especialmente com os pecados sociais, isto é, aqueles pecados que se encarnam na sociedade, nas estruturas, nas instituições. As ideias religiosas, ópio do povo, foi Marx quem disse, mas muitas pessoas religiosas antes de Marx haviam dito coisa semelhante, especialmente os profetas do Antigo Testamento. Sim, há uma religião que é ópio, idolatria, engano, ilusão, mas há uma religião que é o contrário, se manifesta no desejo de lutar pela volta ao paraíso, ainda que do paraíso somente consigamos recuperar fragmentos de beleza e bondade, mas vale a pena lutar. Esses fragmentos são sacramentos que dão-nos razões para viver. E o Rauschenbusch tem uma oração contra os adoradores do dinheiro. Nós clamamos a Ti por justiça, ó Deus, porque nossas almas estão cansadas com a injustiça da avareza. Observa os servos da ganância, que Te desafiam e exaurem seus companheiros por dinheiro, que moem as forças dos trabalhadores com um trabalho cruel, deles se livrando quando eles ficam mutilados e esgotados, que exploram os pobres, cobrando deles aluguéis de sangue, vendendo a preço alto o espaço e o ar que Tu nos ofereceste de graça, que paralisam a mão da justiça pela corrupção e cegam os olhos do povo com mentiras, que anulam com sua esperteza as leis misericordiosas que pessoas dignas planejaram para a proteção dos fracos, que nos fizeram ter vergonha do nosso país em virtude da sua corrupção, que transformaram a liberdade num nome oco, que trouxeram o desprezo dos homens sobre a Tua igreja e acobertaram as suas extorsões com palavras do Evangelho de Cristo. Ergue-te agora, ó Deus, ante a opressão dos pobres e o suspiro dos necessitados, porque és amor e cuidas dos oprimidos como uma mãe. És também o grande inimigo da iniquidade e julgarás aqueles que se enriquecem com a pobreza das pessoas. Entristecemo-nos quando nos lembramos de que pela ganância de senhores e mercadores, uma raça mais fraca foi escravizada
e ainda hoje continua a ser discriminada pela sua cor. Ajuda-nos para que com mãos limpas possamos rasgar essa teia de vergonha que foi tecida ao nosso redor e trazer de volta para o nosso povo e para todos aqueles que são sacrificados nos altares em que se adora o dinheiro, a tua justiça e o teu amor gratuitos. Olha que bonito esse final. Aqueles que são sacrificados nos altares em que se adora o dinheiro, que lutemos pela tua justiça e pelo teu amor gratuitos. A proposta de Jesus é buscar esse reino gratuito, é apostar na busca da justiça, é apostar na misericórdia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas, elas vão ser acrescentadas, essas coisas vão ter que ser encaradas, essas coisas vão aparecer. Mas a proposta de Jesus é a gente buscar, e aí, Marisa, buscar em diferentes níveis, né? Seja no nível mais cotidiano, banal, da minha vida como um trabalhador, como um dono de casa, como uma dona de casa, na maneira como a gente gere, né, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas riquezas, né, sejam elas econômicas, sejam elas intelectuais, como é que a gente gera isso? Então eu acho que um texto como esse, assim, pede de nós, né, que a gente, quer dizer, busque, né, gerir isso que nos é dado de uma outra maneira, né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Como é que a gente caminha? 2, como é que a gente pode pensar, né, essa tentação da adoração do dinheiro, quer dizer, dentro de um contexto mais institucional, do contexto eclesial, por exemplo, né? As igrejas hoje viraram verdadeiros mercados, né, verdadeiros templos adoradores de Mamon, né? O valor econômico, assim, é praticamente o valor, né, o valor da produtividade, o valor, né, dos números, né, o valor, né, é uma coisa assim do crescimento numérico. Isso tudo é fruto disso aqui, né? Do ponto de vista institucional, quer dizer, do ponto de vista, né, da institucionalidade, né, de um país, de uma nação, da institucionalidade das nossas instituições, quer dizer, então acho que esse texto aqui ele coloca para nós isso, e a saída, gera esse mal-estar, e a saída jamais parar o mundo, jamais o fim do mundo, jamais, isso vai acontecer num outro lugar, no paraíso, temos que suportar isso aqui. Buscar, pensar, olhar, transformar os nossos sentidos. Amém.